Confissões. Santo Agostinho. De Magistro, do Mestre. Capítulo 2. O homem mostra o significado das palavras, só pelas palavras. Agostinho. Nós concordamos, portanto, em que as palavras são sinais. Adiodato. Concordamos. Agostinho. Então podemos chamar assim a um sinal que nada signifique? Adiodato. Não. Agostinho. Quantas palavras há neste verso? Se nihil estanta superis placit urbi relenqui, se aos deuses não agrada que nada reste de tão grande cidade. Adiodato. 8. Agostinho. Logo, 8 são os sinais. Adiodato. É mesmo. Agostinho. Creio que compreendes este verso. Adiodato. Parece-me que sim. Agostinho. Dize-me o sentido de cada palavra. Adiodato. Sei o que significa o se, mas não encontro um sinônimo para expressar-lhe o significado. Agostinho. Sabes indicar, ao menos, em que campo está seu significado? Adiodato. Parece-me que o se expressa dúvida, mas onde está a dúvida, senão o espírito? Agostinho. Por enquanto, aceito, continua. Adiodato. Ni o que outra coisa significa senão o que não existe? Agostinho. Talvez fales com acerto, porém a afirmação anterior me impede de concordar contigo, que não existe sinal sem que signifique algo. Ora, o nada de modo algum pode ser alguma coisa. Por isso, a segunda palavra deste verso não seria, pois, um sinal, uma vez que nada significa, e então, teríamos errado ao concordar que todas as palavras são sinais, ou que todo sinal signifique algo. Adiodato. Estás me apertando demais. Observa todavia que, se não tivermos nada para expressar, seria sem dúvida tolice proferirmos alguma palavra. Creio que tu, ao falar agora comigo, nada do que disseste foi inútil, mas que, com os demais sons que saem da tua boca, ofereces-me sinais para que eu entenda algo. Não precisarias ter pronunciado essas duas sílabas nihil, se elas não significassem algo. No entanto, se entendes que com elas necessariamente se gera um enunciado e que elas, ao atingir nossos ouvidos, nos ensinam ou lembram algo, logo entenderás o que eu queria dizer, mas não posso explicar. Agostinho. Que faremos então? Poderemos afirmar que esta palavra, nihil, mais do que a própria coisa, que não tem existência em si, significa aquele estado da alma que se gera quando não se vê a coisa, e, no entanto, percebe-se ou se pensa ter percebido que a coisa não existe? Adiodato. É bem isso que eu procurava explicar. Agostinho. Seja lá como for, vamos em frente, para não cairmos no maior absurdo de todos. Adiodato. Qual? Agostinho. Que nada nos detém e que, no entanto, a nossa conversa fique parada. Adiodato. Estás me apertando demais. Observa todavia que, se não tivermos nada para expressar, seria sem dúvida tolice proferirmos alguma palavra. Creio que tu, ao falar agora comigo, nada do que disseste foi inútil, mas que, com os demais sons que saem da tua boca, ofereces-me sinais para que eu entenda algo. Não precisarias ter pronunciado essas duas sílabas nihil, se elas não significassem algo. No entanto, se entendes que com elas necessariamente se gera um enunciado e que elas, ao atingir nossos ouvidos, nos ensinam ou lembram algo, logo entenderás o que eu queria dizer, mas não posso explicar. Agostinho. Que faremos então? Poderemos afirmar que esta palavra, nihil, mais do que a própria coisa, que não tem existência em si, significa aquele estado da alma que se gera quando não se vê a coisa, e, no entanto, percebe-se ou se pensa ter percebido que a coisa não existe? É bem isso que eu procurava explicar. Seja lá como for, vamos em frente, para não cairmos no maior absurdo de todos. Que nada nos detém e que, no entanto, a nossa conversa fique parada. De fato é ridículo e, mesmo não atinando como isso pode acontecer, vejo claramente que já ocorreu. Se Deus quiser, no momento oportuno compreenderemos melhor este gênero de absurdo. Agora volta àquele verso, e procura mostrar, conforme teu entendimento, o que significam as demais palavras. A terceira, é uma preposição, que poderíamos substituir por de.
Veja, não estou te pedindo que troques uma palavra conhecidíssima por outra igualmente conhecida, de mesmo significado, suposto que signifique o mesmo. Contudo, por enquanto, admitamos que seja assim. Certamente, se o poeta, no lugar de dizer stanta urbi, e eu indagasse o que significa de, responderias sendo que estas duas palavras, isto é, sinais, têm, como tu crês, o mesmo significado. Eu, porém, busco esta mesma coisa, não sei se una e idêntica, que tais sinais significam. Parece-me que signifique a separação de algo do lugar em que estava contido e ao qual pensa-se pertencer. Quer porque essa coisa já não exista, como acontece neste verso, onde sem existir mais a cidade de Troia, subsistiram dela alguns troianos, quer porque permaneça, como ocorre ao afirmarmos haver na África uns comerciantes vindos da cidade de Roma. Agostinho. Para admitir que é assim que se passa, não irei enumerar todas as objeções que se poderiam apresentar a essa tua regra, mas facilmente podes perceber que explicaste palavras com outras palavras, isto é, sinais com outros sinais, coisas conhecidíssimas com outras também conhecidas, porém gostaria que, se te for possível, me mostrasses as coisas em si, de que tais palavras são sinais.